Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais especificamente sobre uma doutrina espiritualista que é a Sociedade Teosófica, portanto a moderna teosofia. Fique comigo para descobrir mais sobre essa doutrina espiritualista. A Sociedade Teosófica é uma organização internacional, né, empenhada para divulgar os ensinamentos da teosofia, né? E esses ensinamentos têm três grandes objetivos. O primeiro é formar uma fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Ou seja, seríamos cidadãos do mundo, né? É algo bem assim interessante, que todo mundo deseja um dia vivenciar essa fraternidade universal das pessoas, né? De modo a criar uma única população mundial, né, sem a distinção, sem preconceitos por religião, crenças, e daí vem tantas guerras, tantos conflitos atuais que estão relacionados ao nosso nível de lucidez, de maturidade, maturidade e lucidez com relação à raça humana, vamos dizer assim, atual, né? Então é um objetivo bem interessante. Um outro objetivo é o estímulo ao estudo da religião comparada, né? Existe uma base comum em todas as religiões e a Sociedade Teosófica vem estimulando o estudo dessa raiz, dessa base, desse fundamento que é comum a todas as religiões. É um estudo comparado muito interessante. E também da filosofia e da ciência. Ela estimula o estudo da ciência, da filosofia, porque tudo isso tem um objetivo da sabedoria, né? Vem de encontro com o autoconhecimento, do conhecimento do mundo, da vida. E o terceiro e último objetivo é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem, né? Então, segundo a teosofia, não existe nada de paranormal. O que existe são leis que não são conhecidas ainda pelo ser humano, né? Leis ainda não explicadas e da natureza. E os poderes latentes do homem são muitos, a exemplo da própria projeção astral, né, que a teosofia chama de projeção astral, clarividência, clareaudiência, mediunidade, né? Ela não fala muito de mediunidade, mas existe, né, essa faculdade latente em todos nós, a própria expansão da consciência e por aí vai. Ela investiga então essas faculdades latentes em todos nós. E já que estamos falando da Sociedade Teosófica, da definição e das premissas, gostaria de dizer que a palavra teosofia já existia no século III, né? Então ela já era divulgada lá pelos neoplatonismo, inclusive essa palavra teosofia, a quem atribua a origem, inclusive lá no Antigo Egito, né, a um sacerdote egípcio. Inclusive muita coisa da espiritualidade, das doutrinas esotéricas, iniciáticas do Oriente e tal, da Grécia, tem a origem, tem um pezinho sempre lá no Antigo Egito. Então esta é a definição de sociedade teosófica, e aproveitando o gancho
definição também da própria palavra teosofia. Simplesmente foi uma das maiores místicas do século XX. Uma pessoa de personalidade incrível, que numa época que a mulher não tinha voz, simplesmente rodou o mundo inteiro e aprendeu muito e interagiu com várias culturas no Oriente. Essa pessoa chama-se Helena Blavatsky. Ela foi uma russa e responsável então pela organização do que a gente considera a moderna teosofia. Ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica em 1875. E o interessante é que desde criança ela já possuía algumas faculdades psíquicas desenvolvidas. Então, desde jovem, ela viajou pelo mundo, conforme eu comentei, pelo mundo todo mesmo, entrando em contato inclusive com vários mestres de sabedoria, também conhecidos como Mahatmas, e aí ela aperfeiçoou mais as suas faculdades psíquicas de maneira a controlar essas faculdades. Dizem que ocorriam alguns fenômenos assim impressionantes, assim como no início do espiritismo, mesas girantes, esse tipo de coisa ocorria na casa de Blavatsky, que era provocada por ela, com certeza, por questões de ectoplasma e mediúnicas. Então ocorria fenômenos bem, entre aspas, paranormais. Mas aí ela educou essas capacidades psíquicas junto com os mestres de sabedoria, e de modo que ela pôde então servir aos mestres como instrumento para a instrução no mundo ocidental, porque a teosofia veio justamente para trazer esse conhecimento que estava fechado, restrito no Oriente, veio a divulgar numa época complicada lá, onde o materialismo estava imperando, entre outros problemas sociais e tudo mais. Então veio trazer essa visão dessa sabedoria de outras culturas orientais, e uma nova filosofia espiritualista. Não, a teosofia não é uma religião em si, mas ela investiga a verdade por detrás de todas as grandes religiões. A palavra teosofia significa sabedoria divina e tem por objetivo permitir ao homem conhecer algo sobre as mais profundas e perenes questões da vida. Então, por exemplo, a teosofia vem trazer uma resposta, uma visão, um ponto de vista para aquelas perguntas existentes desde os primórdios. Por exemplo, por que, de onde e como foi criado o universo, questões cosmológicas, portanto, quem sou, de onde vim, para onde vou, qual o propósito de minha existência, sobre a divindade, já que é um conhecimento divino, Então ela tem uma resposta, pelo menos um ponto de vista do que é essa divindade, do que é Deus, onde está Deus, de que maneira nós estamos conectados a essa divindade e ao universo de forma geral, Como a nossa consciência interage com a divindade, com o universo. Vem falar sobre metafísica, sobre nossos corpos sutis, sobre outros planos conscienciais de existências, planos espirituais diversos. Então não é uma religião, mas traz então uma filosofia, um conhecimento, uma sabedoria muito profunda que está na base aí de todas as grandes religiões, filosofias orientais,
tenta fazer aí, vamos dizer, um bem bolado aí de diversas linhas, sintetizando num corpo doutrinário, filosófico, científico, chamado então teosofia. Bom, falando em divindade então, qual é essa visão teosófica da divindade? Basicamente é uma visão assim sobre a imanência de Deus, né? Não é aquele Deus que tem uma forma lá de um velhinho barbudo que fica lá sentado numa nuvem. Não, é uma visão bem profunda, bem filosófica. E falando de filosofia, lembra muito a própria visão de Spinoza, que disse que Deus é a causa de todas as coisas que estão nele e nada existe fora dele. Ou seja, a divindade criou tudo. Então, não é algo separado de nós. Essa questão da imanência quer dizer que a divindade, Deus, né, brota em todas as coisas, já que ela criou e ela é todas as coisas. Deus criou tudo e é tudo. Então, estamos dentro de Deus e somos também, sob certo aspecto, deuses também. Inclusive, temos uma característica da imortalidade, né, que se espelha na própria característica de Deus também. Então, nessa visão teosófica, que é uma visão que eu acredito muito, a vida divina existe desde o átomo até o arcanjo, até a maior galáxia, universo, outros universos, tudo. Tudo sendo parte da mente divina. Até o Kybalion tem aquele conceito, aquela ideia de que o todo é a mente divina. Tudo é mente, a mente divina. Então o homem, por compartilhar a existência divina, pode também conhecer a divindade. E daí que vem a ideia da teosofia, que é a sabedoria divina, né? Como eu disse, o próprio homem é divino, é imortal, né? Nessa questão espiritual da nossa consciência imortal. Então a visão teosófica da divindade é algo muito filosófico, muito profundo, né? Que abarca aí diversas filosofias orientais, tais como o budismo, o hinduísmo, que tem essa visão da imanência de Deus existente em todas as coisas, em tudo que existe, tudo é Ele. Essa é a visão da divindade na teosofia. Sem nenhum problema, né? Em seus membros, a sociedade teosófica, né, nas pessoas filiadas, são pessoas das mais diversas religiões, pessoas espíritas, budistas, hinduístas, católicas e por aí vai. Diferente, por exemplo, de uma ordem esotérica que eu já participei, que não aceitava membros de outra religião. Então, se você falasse lá que era espírita, né, já criava aquela confusão, como se o espiritismo fosse uma concorrente, como se fosse uma relação de concorrentes, né? Então eu já não me adapto, já não consigo mais ficar num lugar onde que me obriga a ter só uma visão tapada daquela forma. Diferentemente, a teosofia aceita pessoas de todas as religiões, né? Inclusive a pessoa que estuda a teosofia poderá até compreender melhor a sua própria religião, né? Então a teosofia, inclusive, não é religião, por isso que não há essa, vamos dizer, entre aspas, essa rincha, não é mesmo? Não é religião. E respondendo a esta questão, se a teosofia é uma religião, ela não é, principalmente por 2 pontos. O primeiro ponto, a teosofia não exige fé cega de seus afiliados,
né? O que ocorre, muito pelo contrário, solicita que conheçam algo por experiência própria, que você tenha a sua própria experiência, seja através do raciocínio, que é uma ótima ferramenta que todos temos, ou pela intuição, que é uma outra via, ou pelas nossas faculdades latentes, psíquicas, seja, por exemplo, clarividência, projeção astral, expansão da consciência, né? Então, através dessas vias, você terá a sua própria experiência e de modo a compreender alguns fenômenos, né? Se você não tem essas capacidades, pelo menos despertas, né? Então, vamos dizer assim, você apenas está lendo os livros teosóficos, assistindo as palestras. Então você vai entender como uma probabilidade, como algo provável. Deixa guardado lá numa caixinha. Até que um dia você possa verificar por si próprio aquela afirmação, aquele conceito, aquela doutrina, né? Então não é exigido que você acredite logo no início tudo, mas é possível você verificar, já que são fenômenos da própria vida, né? Então, o segundo ponto que diferencia a teosofia de uma religião. A teosofia não tenta converter ninguém, né? Porque geralmente aquela religião que tenta converter o outro, a primeira coisa que ela faz é afastar a pessoa da religião que ela professa, né? Então isso não existe. E ela nem prega a superioridade de uma religião sobre a outra. Porque aquele que professa uma religião, a dele sempre é a melhor, sempre é a salvadora, que vai dar a solução de tudo. Não é mesmo? Então, agora um ponto interessante. Por que existem tantas religiões? Né? Podemos dizer que existem muitas religiões porque há muitos tipos de mentalidades e as pessoas encontram-se também em estágios diferentes de evolução da consciência. Então existe essa necessidade de ter vários tipos de religião para atender vários tipos de mentalidade, de pessoas. E existe um lema na sociedade teosófica que diz: não há religião superior à verdade. Na realidade não existe nada que seja superior à verdade, né? Agora, o principal benefício que a sociedade teosófica trouxe, né? Naquela época que ela foi implantada, no Ocidente, conforme eu comentei, havia assim um forte materialismo, né? De modo que poderíamos dizer que a sabedoria antiga já estava meio que apagada, esquecida, até mesmo no Oriente. Então, assim, a teosofia, a sociedade teosófica veio para trazer aos tempos modernos alguns conceitos, né? De modo a, vamos dizer assim, colocar uma nova perspectiva além do materialismo vigente, né? Além daquela época, daquele espiritismo que era assim uma loucura, uma febre na Europa de mesas girantes. Então ela trouxe uma vertente, né, que explicava os fenômenos espíritas e dava uma outra perspectiva além do materialismo. Então eu acho que o principal benefício foi justamente renovar essa sabedoria para a humanidade. Teosofia é uma ciência? Bom, a gente entende como ciência como um saber estruturado, organizado. Sob esse ponto de vista, sim, né? Inclusive, levando em conta que a teosofia não é assunto de mera crença teológica, mas de conhecimento direto, adquirido pelo estudo, pela investigação,
mesmo que seja uma investigação psíquica pelo projeção astral, clarividência, percepção de consciência expandida, é uma investigação. Mesmo que seja essa investigação, vamos dizer, metafísica. Né? Então, assim, inclusive poderíamos dizer que a teosofia é uma ciência da vida, já que ela estuda e nos traz um conhecimento relacionado com a existência não apenas física, mas espiritual do ser humano. Né? Ela ensina que o mundo é uma manifestação do pensamento divino, da mente divina. Então a gente pode definir essa teosofia moderna como um resumo das verdades essenciais que interpenetram aí a religião, a ciência, a filosofia. Né? A filosofia, o que é a filosofia? É o conhecimento da unidade através da razão. Né? Essa unidade do todo, que também é um dos objetivos da religião, esse religare com o todo. Né? E esse conhecimento, então, ele é estruturado, ele é validado por vários pesquisadores. Cada pesquisador tem seu próprio laboratório, que são a sua própria consciência, seus corpos extrafísicos. Então ela engloba tanto a ciência que a gente conhece acadêmica, ela aceita essa ciência, como outra ciência que aborda leis metafísicas, né, que são estruturadas num conhecimento que são passados através dos livros, dos mestres. Então sim, sobre esse ponto de vista, a teosofia também é uma ciência. Eu até brinco, poderia ser uma ciência oculta, né? Já que não é uma ciência assim que é acessível na escola, no colégio, né? É algo jamais, entre aspas, oculto na nossa sociedade, né? Apenas para quem está buscando, acaba esbarrando no espiritualismo e encontra lá a teosofia, que nos fornece explicações para fenômenos diversos, não apenas da vida física, mas também da vida metafísica. Bom, a ciência moderna não é contraditória com relação à teosofia. Mesmo que o materialismo coloque lá essa oposição vem do materialismo e não da teosofia. A teosofia entende que a ciência, o materialismo, é a observação da nossa vida, do mundo, sobre a perspectiva dos nossos sentidos físicos. Visão, audição, tato, paladar, né? Um equipamento da física que melhora a visão, o microscópio, o telescópio. Né? Então a teosofia entende essa ciência física, mas naturalmente que a teosofia abarca essa ciência e vai além, porque ela dedica também o estudo do universo, da vida, sobre a perspectiva da consciência, o que inclui aí os veículos corpo astral, corpo mental, nossa existência metafísica, né, os planos extrafísicos, fenômenos que ocorrem nesses planos espirituais, né? Então, basicamente a ciência trata de um conhecimento sistematizado dos fenômenos sensoriais, e a teosofia seria os fenômenos extrasensoriais ou psíquicos. Então, como sabedoria divina, você fala em algo divino, o divino abarca tudo, abarca a ciência, abarca o materialismo. Então, não pode existir conhecimento que esteja fora da sabedoria divina. Né? Então, essa é a questão. Do ponto de vista da teosofia, não há esse dicotomismo, essa contrariedade entre ciência moderna e teosofia. Então, concluindo, gostaria de citar a fonte
de algumas dessas perguntas e respostas que eu me inspirei e complementei com as minhas ideias, formatando da minha maneira, através então desse livro Teosofia Explicada em Perguntas e Respostas, da editora Teosófica, autor P. Pavri. Este livro aqui. E existem muitos livros didáticos, fáceis, de compreensão fácil, que é justamente por autores como Annie Besant, Charles Webster Leadbeater e muitos outros. São autores que, entre aspas, decodificaram, né, aquele conhecimento inicial que é da Blavatsky, que é muito importante também, mas são livros mais complexos, é um conhecimento mais avançado. Então, esta segunda geração da Sociedade Teosófica trouxe assim, uma perspectiva mais simplificada, mais didática. E eu recomendo, né, o iniciante partir através desses autores. E aqui no meu canal tem uma playlist indicações de livros, onde indico inclusive alguns livros teosóficos para o iniciante.